Paquito e novo advogado se reuniram após a decisão do Supremo de manutenção da prisão. Enfim, Paquito e novo advogado se reuniram após a decisão do Supremo de manutenção da prisão. Já teve já com o Juquinha ontem, que vai tocar as negociações, né? O Lauro Jardim já crava que são as negociações de sua delação premiada. Neste encontro, no parlatório do Presídio de Segurança Máxima, acertaram os próximos passos de sua defesa. Juca já advoga para o ex-banqueiro e outras causas. Aí, né, delação deve atingir muita gente. O plano de reação do Centrão a eventuais condenações no caso Master. Vai que, né? A turma do Centrão seja delatada. O avanço das investigações sobre o escândalo do Banco Master e a possibilidade do Paquito, né, contar os seus segredinhos tem provocado pânico em representantes das cúpulas dos três poderes. E o motivo é simples. Uma pequena amostra do que já foi descoberto revelou que fundos de previdência de servidores públicos estaduais, comandados por apadrinhados de políticos poderosos, investiram fortunas no Master, como ocorreu com a fundação do Amapá, chefiada por um nome de confiança do Batoré. Hoje, autoridades conversam sobre como abafar as investigações. Numa tentativa de baixar a pressão sobre o tribunal, ministros do Supremo tiraram o Toffoli da relatoria do caso. O próprio Toffoli, pressionado dentro e fora da corte, finalmente se declarou suspeito para julgar assuntos relacionados ao tema. Há ainda chance de Toffoli sair de licença médica para preservar o cargo e a imagem do tribunal, já devidamente abalada. Nenhum colega aventa a possibilidade do Toffoli ser punido. O mesmo vale, né? Valeria, em tese, para o Dom Pedro III. As chances de alguma coisa acontecer com ele, até então, são zero. Acho que ainda tem que piorar mais. A Veja, um ministro minimizou as conversas entre Paquito e Dom Pedro III, declarando que ela seria uma mera imprudência sem consequências criminais. Ele acrescentou que o grosso do problema estaria em outras frentes, do Congresso ao Executivo, passando pelo Banco Central. Todo mundo é culpado, menos o Supremo. Garante interlocutores do Supremo. Lula, como se sabe, tem tentado se desvencilhar da confusão. Já os parlamentares resistem de antemão à ideia de serem sacrificados para saciar a sede de justiça decorrente da maior fraude bancária da história brasileira. Eles alegam que até aqui só foi descoberto repasse de dinheiro grosso do Master para a empresa da família do companheiro Toffoli e para o escritório da esposa de Xandexon. Diante disso, líderes do Centrão afirmam que se houver punição a deputado ou senador, ela será precedida ou acompanhada de impeachment do ministro do Supremo. Além de pânico, Brasília está tomada por ameaças. Aí esse clima maravilhoso, gostosinho, também foi relatado pela Globo. Avanço de investigações do caso Master acirra a tensão entre Supremo e Congresso. Fé em Deus, eles vão se destruir. O avanço das investigações relacionadas ao Master elevou a temperatura entre o Congresso e o Supremo e passou a preocupar o governo Lula pelo potencial desgaste eleitoral que o caso pode gerar. Eu não consigo compreender, porque Lula e os petistas estão aí nas redes sociais garantindo que o problema é ligado à direita. O escândalo do Banco Master é um escândalo de direita. Não sei por que o Lula está com medo. Se é de direita, vamos investigar tudo, né, Lula? Ou não. Ou talvez não seja, né? Talvez seja um escândalo do regime lulopetista, supremista, né? Do Monte Olimpo. Parlamentares da cúpula da Câmara e do Senado, integrantes do Executivo, ou seja, a turma do Lula, dizem enxergar um cenário de desordem em Brasília, com a apuração sobre o Master ganhando novos contornos políticos e pressionando deputados e senadores, o Planalto e o Supremo às vésperas das eleições. Eles afirmam que a tendência é que o caso ainda se arraste por algum tempo, podendo provocar impacto nas eleições. Há também tensão entre integrantes do Supremo e a cúpula do Congresso com o governo federal. Nos bastidores, políticos e magistrados dizem enxergar aval do Planalto na condução da PF nas investigações. Ministros do Supremo ficaram incomodados com o movimento do Andrei, de entregar aquele relatório para o Fachin, com o que aconteceu do Toffoli. Na leitura da turma do Supremo, o Andrei não teria feito esse movimento sem antes ter obtido aval do Planalto. Realmente, assim, isso aqui não é nem desejar que isso aconteça por ser tragado para confusão. Algum de vocês consegue crer? O Andrei, 100% vassalo do Lula. Não, ele fez aquilo ali sem nem falar com o Lula. Nada. O Lula não estava sabendo nada. Foi pego totalmente de surpresa. Pelo amor de Deus. Além disso, avaliam que o entorno de Lula fez coro às críticas a Toffoli, expondo o ministro e a corte como um todo. Aí vocês perguntam, cara, o que é que podia ter levado o Lula a fazer isso daqui? Nos últimos anos no Brasil, tem um amigo meu que fez outra conversa com ele. Aí ele sempre me passa assim, alguns cenários do que pode acontecer pro Brasil. Eu falo, cara, isso tá muito inteligente para poder acontecer. Eu sempre brinco com ele, acho que é piada, mas ele acaba sempre meio que estando errado. Porque ele cria esse cenário e fala, cara, você tá errado. Sabe por quê? Porque você tá partindo do pressuposto que tem alguém com cérebro. E não um bando de maluco com tacape na mão, jogando pedra em todos os lados. O Lula não tem um plano. Nenhum, zero. O Lula é um ser humano movido puramente pelo ódio. A única coisa que tá motivando o Lula é a sua revanche junto ao Toffoli. Você pode achar que não, que tem um grande pano por trás, e eu sigo apostando meu dinheiro. É pura vingança em relação ao Toffoli. O Lula é louco. Você vê a quantidade de medidas que o Lula toma que não fazem nenhum sentido, e normalmente elas são ou para agradar a Janja ou
para se vingar dos seus desafetos. Já congressistas acusam a turma do Lula de influenciar a atuação da PF para prejudicar adversários políticos de Lula. O governo, por sua vez, se vê também pressionado com as suspeitas de envolvimento de Lulinha, do filho do Lula, com o lobista, o careca do INSS, e busca distensionar a relação com os demais poderes. Eu não sei se vai conseguir distensionar. Segundo a CNN, a tendência é que o caso realmente fique complicado pro Paquito. Tem gente nas últimas horas que eu conversei falando, rapaz, acho que o Gilmar pode pedir vistas, pode dar um voto, e aí o Cássio pode mudar, e aí se liberta o Paquito. O pessoal tá meio pessimista. Eu falei, cara, vocês estão sempre partindo da ideia que tem um super plano. Eu não compro a tese do super plano. Pra mim é realmente salve-se quem puder. Um bando de maluco com poder na mão. A maioria pela prisão de Paquito reduz a expectativa por divergência de Gilmar. A expectativa agora é que seja 4-0. Formação de maioria para manter a prisão do Paquito em menos de uma hora após a abertura do plano virtual fortalece o Mendonça, respalda o trabalho da PF e reduz espaço para uma eventual divergência no julgamento. A avaliação é de interlocutores da corte, ouvidos pela CNN. Fux e Cássio seguiram Mendonça, relator do caso. Falta apenas o voto do Gilmar. O presidente da segunda turma tem até a próxima sexta-feira para depositar o seu parecer. Lembrando que a decisão do Mendonça tinha voto do Gilmar pela manutenção da prisão preventiva. Tu acha que se o Gilmar abrir divergência... Ele vai ter que explicar porque ele abriu divergência. Tu acha que a imprensa vai analisar ou não o voto do Gilmar, colocar em destaque e levar ainda mais caos e confusão para a situação e jogar Gilmar no colo de Toffoli e Dom Pedro III? Por isso está falando que reduz a margem de manobra. E Mendonça fez o trabalho dele bem direitinho. Segundo apurou a CNN, Gilmar decidiu examinar todo o caso detalhadamente e, inicialmente, a leitura nos bastidores era que ele pudesse defender a revogação da prisão do Paquito. Com a formação da maioria, entretanto, fontes que acompanham o dia a dia da corte avaliam que o Gilmar não abrirá divergência. Em contrapartida, deve usar o seu voto para passar recados sobre a condução do processo. Isso aqui é a cara dele. E talvez também deixar alguma ponta solta para ser explorada em algum ponto aí no futuro. Hélio Gaspari aponta em outra direção. Mimos de Paquito a Dom Pedro III e Toffoli não salvaram o master da liquidação, mas tragaram os ministros fazendo a confusão. Porcaro copatrocinou uma farofa em Londres enfeitada, entre outros, por Moraes e Toffoli. Esse banqueiro conseguiu que Guido Mantega lhe abrisse a porta do gabinete de Lula. Aqui é de ontem, final do dia. E o Gaspari também ontem, no mesmo horário, resolveu criticar o Dom Pedro III. Aqui é a nossa deixa para falar do caso do jornalista. Dom Pedro III autoriza a busca em equipamentos de jornalista e ameaça a proteção de fontes. Atenta aos avanços da tecnologia, ministro quer aprender até mesmo dados guardados na nuvem. Moraes pode estar golpeando o direito de todos os jornalistas de preservar a identidade de suas fontes?